Namastê, virginianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre abril de 21. Vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas. Se houver necessidade, a gente tira mais para esclarecer alguma coisa. E encerramos com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. O louco. O louco saiu para vocês mês passado, não saiu? Se eu não me engano. Tenho essa impressão. 9 de inspiração. O eremita. E o 7 de inspiração. O virginiano está precisando viver a própria vida. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso e vocês vão entender, mesmo que pareça um clichêzão. Tem um chamado para que vocês façam as coisas do seu jeito, para que vocês sejam quem vocês são, não deem qualquer tipo de desculpa por isso. Não fiquem preocupados com as opiniões alheias e se porventura as opiniões alheias incomodarem de alguma forma, vocês criarem um círculo de proteção. Até mesmo espiritualmente falando, tem uma necessidade de vocês se protegerem espiritualmente. Não por causa de inveja nem nada disso não. Mas olhares, os olhares dos outros. Os olhares dos outros, eles colocam valores que muitas vezes não são seus dentro das coisas que você quer fazer. Às vezes você não consegue realizar as coisas exatamente da maneira como gostaria, não é porque as circunstâncias elas são desfavoráveis ou porque você não tem mérito ou porque você não pode, mas porque tem olhares ali, tem uma certa contaminação ali, energeticamente falando. Tem um chamado para o virginiano se reencontrar, especialmente em meditação e oração. Vocês estão precisando disso esse mês. Vocês estão precisando se dar um tempo de solitude, um tempo para se tirar das situações onde mais incomodar, especialmente, não ficar forçando para que alguma coisa aconteça, simplesmente sair. O sair daquilo, parar de pensar naquilo, não quer dizer que você não esteja preocupado, que você não se importe com aquilo, mas tem uma intenção de tirar o virginiano de um excesso de preocupação. E aí chegar a algum tipo de insight adequado para o que se tem que fazer. A maior sintonia aqui, ok, a sintonia interna, necessidade de resguardo e de proteção, até mesmo proteção energética. Agora, tudo isso para manter a chama do virginiano acesa. Vocês estão precisando recuperar a paixão, o desejo, e não necessariamente com relação a alguém. Desejo e paixão pela vida, tesão pela vida, por estar vivo, por fazer algo, por projetar algo. E essa projeção, ela passa por uma quebra de paradigma. O louco aqui na posição do material, carreira, trabalho, finanças, estudos, a sua vida prática, relação com o corpo físico, saúde, o que você faz com o corpo físico, o que você faz de concreto na matéria. Essa é uma carta que chama o virginiano não só para uma mudança de pensar, existe isso, mas
mais especificamente para uma mudança no agir. Muitas vezes é difícil para o virginiano mudar. Esse chamado para mudança, ele vem já de um tempo, até onde eu me lembro, pelo menos mês passado. Vem esse chamado para mudar. É muda ou muda, não vai ter outra solução. Você pode pensar em alternativas diferentes, mas as alternativas elas não podem ser iguais ao que você já vive. O louco, como uma carta de mudança, ele é uma mudança interna antes de qualquer coisa, antes de ele virar algo externo, né? Uma mudança externa. Não vai dar para esperar o externo para você fazer algum tipo de mudança na sua vida. Não esperem que o coletivo escolha o que ele vai querer, porque a maioria esmagadora das pessoas está confusa e não está conseguindo enxergar um palmo diante do nariz, porque aceita a realidade tal como lhe é dada. Não questiona nada. O louco, ele é um arcano profundamente questionador de qualquer tipo de organização e sistema. Ele não está nem aí para o que é estabelecido. E tem uma necessidade do virginiano, pelo menos, flertar com esse tipo de energia. Flertar com um fogo também. Elemento fogo, tá? Flertar com isso, brincar com isso. Experimentar ser um tanto diferente da sua própria norma. Porque a sua norma, ela levou você até onde você está. Se você está satisfeito com a sua vida e você já está aqui no louco, maravilhoso, maravilhoso. Mas e se por acaso você não tiver? E se por acaso você não tiver reconhecendo nada do que eu estou falando? É importante lembrar que a gente acessa aqui potenciais, possibilidades. E quando tem uma leitura que leva o arquétipo, o signo, né, para uma mudança, para viver uma realidade diferente, viver algo mais positivo, aquela pessoa que está com uma certa dificuldade para vivenciar aquilo e reconhecer aquilo, muitas vezes ela acha que tá errado. Você está falando uma coisa que não é minha, né? Isso não é para mim, eu não reconheço isso. Mas a gente está lidando aqui com potencialidade. E o virginiano, ele tem a potencialidade em abril de construir a própria vida de uma vez por todas. E vou falar mais uma vez, eu vou me repetir. Não pedir desculpa para ninguém por isso. E é uma frequência muito diferente do que o clichêzão do virginiano está acostumado. Me perdoem, mas eu tenho que falar com os clichês num vídeo geral. Não tem como eu ser particular. Não, é impossível. Não tem como. Então, para o virginiano raiz, vamos dizer, é muito difícil lidar com mudanças, é muito difícil lidar com quebra de paradigma, é muito difícil aceitar que as próprias regras que ele criou para si mesmo podem não estar funcionando mais. Então, se você sente que tem alguma coisa travada, que não é para ter trava nenhuma aqui, pelo que eu estou vendo, tem trava nenhuma. A única questão que tem aqui é esse eremita, mas o eremita é um convite para você gozar da sua própria companhia em certos momentos no mês, e acabou. E também não ficar pedindo desculpa por isso, porque o virginiano ele está sempre conectado ao outro, ele está sempre a serviço do outro, ele está sempre fazendo e movendo mundos e fundos pelo outro, e quando ele tem que olhar para ele mesmo, muitas vezes ele esquece, muitas vezes ele não tem tempo. E como é que fica o eu no meio disso tudo? A gente tem aqui para vocês uma jogada bastante egoísta, só para variar um pouquinho, e é bom que seja assim, é bom variar. E o virginiano
enfim, entender o que ele está querendo da vida dele, o que ele está projetando, melhor dizendo, o que ele está desejando. E com desejo, eu não estou falando só de desejo por uma pessoa ou por um certo objetivo, é tesão pela vida, como eu já tinha falado, tesão pela vida. Acordar, despertar, ter vontade de seguir um outro caminho, de mudar de direção, fazer alguma coisa diferente só pelo barato de fazer, só para ver o que pode acontecer, para ver no que vai dar. Não ter uma resposta pronta, não ter certas expectativas, não saber o que vai alcançar, ficar um pouco dentro do desconhecido. E um desconhecido que a mente não consegue interpretar, né? A gente tem um louco aqui no material, a gente tem 9 de inspiração no emocional, a gente tem o eremita para o mental e o 7 de inspiração para o corpo espiritual, o eu sou, os guias, mentores, etc. Na verdade, eu já falei de todas as cartas no início, né? Já fiz uma costura de todas elas no início, porque me veio para fazer a leitura assim e não necessariamente separadinho, como eu faço normalmente. Mudar também, né? Mudar até a própria leitura, mudar paradigma, né? Mudar o que supostamente está funcionando, mudar por mudar. E aí se alguém vira para você, mudou por quê? Porque eu quis. Porque eu desejei. Simples assim. Vocês vão precisar urgentemente entrar em contato com os seus desejos. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que desejar. Tempo de solitude, tempo para você se retirar e, em muitos casos, literalmente, meditar e orar. E se você tiver uma extrema dificuldade para fazer qualquer coisa do tipo, um círculo de proteção. Pedir, né, amparo, pedir um resguardo, pedir ao menos para você não ser atrapalhado, para você poder ter um instante dentro da sua casa onde você pode ficar num espaço onde ninguém vai te incomodar, ninguém vai chamar seu nome, ninguém vai pedir um copo d'água para você, ninguém vai pedir qualquer coisa que seja, e você poder gozar da sua própria companhia e reacender a chama, descobrir o que está acontecendo, o que está revolto dentro de você, o que está querendo quebrar tudo e desconstruir. Que não necessariamente quebrar tudo e desconstruir é algo ruim. Às vezes você está vivendo sobre bases que estão caducas, que não funcionam mais, que tem alguma questão, você está com algo estrutural, você tem rachaduras. O que você faz com uma casa que está caindo aos pedaços, especialmente as suas fundações? Você quebra tudo, você bota para demolir. E o virginiano está precisando fazer isso. E precisa fazer isso internamente. Você não precisa quebrar uma parede externa, se você não quiser. Mas se você fizer isso internamente, você reacende a sua chama. As outras pessoas, elas vão ver, elas podem ficar até com inveja do que você fez, mas elas vão ver. Não fique chateado se elas não entenderem, porque elas têm uma certa expectativa de quem você é. Elas esperam que você seja de um determinado jeito. Se você não for daquele jeito confiável que você sempre foi, sempre igual, nossa, o que a pessoa vai achar do virginiano? O que aconteceu com o virginiano? Nossa, ele está diferente. Ele não é mais a mesma pessoa. No geral, independente de signo, as pessoas elas odeiam quando a gente muda. Por quê? Porque a gente cutuca, a gente lembra que elas podem fazer a mesma coisa também. E que nada é igual. Que tudo é mutável no universo.
E embora muitas vezes vocês se fixem muito as questões do seu elemento terra, vocês fazem parte da cruz mutável. Então, o chamado para mudança, ele é real. A única coisa que acontece é que vocês precisam de chão para promover essas mudanças. E ninguém está falando aqui que é para não ter chão. É para dar um passo de cada vez. E passos conectados ao seu desejo. Não é que você vai dar um passo no vazio, mas você vai se desafiar. Vai se desafiar a mudar. Por que isso? Por que tanta insistência em mudança? Não sou eu que estou insistindo, é o que está aparecendo. É a necessidade, é um chamado, né? É um chamado que precisa ser ouvido e cumprido até antes de ser entendido. Ele precisa ser compreendido por dentro, mas não precisa necessariamente ter um entendimento intelectual. Ele tem que ter um entendimento do coração. Essa chamada para mudança tão forte, por quê? Porque a maneira como você vem vivendo não está te servindo mais. Então, quando isso acontece, a gente tem que acolher mudanças, a gente tem que fazer por onde. Tem uma chamada para ação, né? Porque não vai dar para ficar esperando vir do lado de fora. Uma carta se destacou aqui, que é a mais óbvia de todas, né? A carta da ação, o movimento necessário. Essa ação, ela pode ser física, tá? Até olhem só como é que se parecem essas cartas. O louco aqui do The Muse Tarot e a carta do deck do Metatron. Olhem só como é que elas são semelhantes, né? A ação física, sim, tá? Para aqueles que criarem as condições, criarem o terreno para que essas ações sejam físicas, mas antes de qualquer coisa que sejam pelo menos internas. Tem uma necessidade de interiorização e aí de descobrir que ações são essas que tem que ser tomadas, né? Não vai adiantar só saber que ação que é, né? Precisa agir. E um passo, pelo mínimo que seja, ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço aos virginianos que ficaram até o final, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arrum.